hoje é quarta-feira, é o dia do conteúdo técnico. Para você, quem sabe, está passando aqui e você nunca me viu ainda, eu nas quarta-feiras estou esmiuçando para vocês um pouquinho do status civile italiano, né? Para desmistificar tantas coisas que ainda acontecem. É muito normal alguns clientes ligarem para mim e falar o seguinte: olha, Renato, eu quero ir para a Itália, mas eu queria somente passar aí rapidamente e depois retornar ao meu trabalho, enfim. Acredito que é muito importante você entender como funciona o processo administrativo na Itália. Vamos lá. Existem 3 vias de processo administrativo, que é aquele feito na Itália. Existe processo via consular, que você tem que esperar uma fila de 10 anos no Brasil, de 12 anos, é um processo muito longo. E o processo via judicial é aquele que a gente dá entrada em tribunais italianos. E você, se está acompanhando cidadania italiana, você já ouviu falar de algumas reclamações, em alguns novos projetos de leis, que eu não vou falar. Já falei, inclusive, o link desse vídeo está aqui embaixo, onde eu falei, onde eu dei a minha opinião sobre o que o Roberto Meni está falando, que essa lei, no meu ponto de vista, irá ser arquivada, mas o link está aqui embaixo. Mas nesse vídeo eu quero explicar para vocês como é que funciona o processo administrativo, ragazzi, atenti! Porque ainda existem pessoas caindo no conto de fábula, de fantasia, pelo fato de as pessoas muitas das vezes terem pouco dinheiro ou encarar a cidadania italiana como algo assim tão banal. Você precisa entender que é uma cidadania italiana que os seus antepassados deixou para você e você tem que cuidar. Você já assistiu aqueles filmes de ficção onde alguém encontra um tesouro perdido e é aquela história que envolve você e você fica se pensando, nossa, esse tesouro, não, alguém tem que pegar esse ouro, alguém... Já aconteceu isso com você? Em algum filme, você tem aquela adrenalina de você cuidar de um ouro que nem é seu? Claro que isso é dopamina, né? Existem vários hormônios que são produzidos pelo nosso corpo quando a gente assiste um filme. A mesma coisa, ou semelhante, tem que acontecer contigo todas as vezes que você pensar em cidadania italiana. Ok, ragazzi? Então nesse vídeo eu quero passar para vocês, trilhar com vocês, sem focar muito na questão de lei. Ok? Focar muito na questão de circular e na questão... Eu curso Direito na Itália, então a coisa que eu adoro falar é lei, artigo, isso. Então pode ser que me torne um pouco chato, então vou fazer um pouco as coisas superficiais. E já deixando o convite para vocês, que dia 18 de abril eu vou fazer um webinar, onde eu quero ensinar você a você fazer o seu processo sozinho. Eu tenho clientes que chegam na Itália que gastam 130 mil reais, outros que gastam 50, outros que gastam 60. E não é que essas pessoas dão um dinheiro para mim, não. Tá? Estou falando gastam, que vêm para a Itália, que alugam um carro, são pessoas de bem, né? Pessoas que têm muito recurso financeiro. Mas tem outras pessoas que vendem casas, vendem carro, enfim, fazem um grande investimento para poder vir à Itália. E a gente, trabalhando há tantos anos com cidadania italiana, a gente criou um projeto para estar ensinando você que, quem sabe, tem esse sonho no coração de fazer a cidadania italiana, mas não fez ainda porque não tem condição financeira. Então, como a gente tem um público hoje que tem muito dinheiro, também existe um público que não tem nada de dinheiro. Quem sabe é você, né? E talvez para você hoje 50 mil, 60, 70, 80 mil reais é muito dinheiro. Então, por isso, dia 18, eu quero convidar você a participar do nosso webinar, onde eu vou explicar para vocês os 3 pilares ocultos da cidadania italiana, que você pode ganhar dinheiro com isso, se aperfeiçoar, ser um profissional, prestar serviço e reconhecer a sua cidadania e de toda a sua família sem precisar pagar ninguém. Mas sem perda de tempo, vamos passar pelos 4 pontos importantes para o reconhecimento via administrativo na Itália. São pontos que você não pode ignorar. Se você entra em contato com uma assessoria e uma assessoria diz assim para você: eu te garanto que o seu processo vai ficar pronto em 15 dias. Existe sim uma possibilidade de você estar favorecendo a corrupção sem saber. E quando você é pego, se você está na Itália, você está com uma assessoria, a polícia pega você, você pode ser sim indagado, né? Você pode ser indiciado pela polícia, mas entrar com
um advogado penal, converter essa prática em prática administrativa e você provar que realmente você foi somente um peixe que caiu naquela rede ali, né? Mas até que isso que aconteça e provar que focinho de porco não é tomada, você chora, perde o dinheiro e não tem o seu sonho reconhecido. Então, para evitar isso, preste atenção, pega a caneta, anote esses 4 pontos que são muito importantes. Mas antes de começar, seu like, por gentileza, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, não veja esse vídeo todo e saia sem ao menos deixar o seu like. Então deixa o like, se você não gostar do vídeo, que é bem improvável que isso aconteça, você tira o like novamente, mas deixa o like e vamos embora para o conteúdo. Gente, o primeiro passo é um dos passos mais importantes aqui na Itália e esse passo acontece muito também para os próprios italianos, que é a residência, né? Você tem que fazer residência. Então, os comunes italianos, os oficiais, cada um trabalha de um jeito. Se a gente for seguir a risco o que diz a K28, a capa 28 da lei italiana, diz o seguinte, quais são os passos a gente vai passar pelo primeiro? Alguns consulados, eles pedem uma certificação anagrafica. Quando você chega na Itália, você precisa fazer o código fiscal, ok? Fez o código fiscal, que é um CPF italiano, a assessoria pegou você no aeroporto, fez o código fiscal e levou você até o Comune. E aí a gente entra em alguns pontos importantes, caso você pense em fazer esse processo sozinho, é entender como funciona a richiesta daquele Comune. Alguns comunes aceitam, portanto, uma hospitalidade, com autorização do proprietário, e outros vão pedir o uso de comodato gratuito, registrado na agência dell'Entrate, que custa 250 euros, e já outros comunes precisam e solicitam um contrato de sublocação. Então você aluga, vai ficar na casa de algum amigo, ele tem uma casa própria, ele faz um contrato para você de subafito. Ou seja, ele não pode nem subafitar o local em teoria, né? Mas vamos supor que seu amigo tem uma casa e essa casa ele tem um contrato de aluguel, aonde no contrato de aluguel é previsto que ele pode subafitar, né? Ou seja, ele pode ceder esse imóvel para outras pessoas. Então ele tem que criar um contrato chamado contrato de subafito e colocar os seus dados, nome completo, onde você nasceu, sua data de nascimento, estipular algumas coisas previstas pelo órgão imobiliário na Itália e registrar, né? A registração sai a faixa de uns 67 euros total, né? A taxa é de 67 euros, mais 2 marcas da bolo, então vai dar 67 mais 32. Então dá ali próximo dos seus 100 euros para registrar um contrato. Eu posso falar para você que isso aqui não é algo assim de você se espantar, mas é algo de ter atenção e tentar descobrir qual é o modo que o Comune trabalha. Primeiro passo, depois de entender tudo isso, é a residência, né? E nesse vídeo eu quero provar para você que não tem como uma assessoria. Ó, a gente tem processo de 18 dias esse ano, 2024, de 18, de 15, de 30, de 36, de 45. É sorte. Eu não posso usar os depoimentos que a gente tem de processo de 18 dias para vender isso, né, para todo mundo, porque é sorte. Né, é sorte. E você vendo esse vídeo até o final, você vai entender por quê. O primeiro passo é solicitar residência e você pertencer aos italianos residentes naquele comune. Primeiro passo, porque alguns consulados solicitam essa residência, né? Então, para o comune pedir a não renúncia, você precisa ser residente no comune. Então, primeiro passo é você ser residente. Aqui já tem um grande problema. Aqui já tem um grande problema. A lei anagráfica, né? Tudo na Itália tem lei. Tudo tem regras administrativas. Tudo. Tem tempo para tudo na Itália. Somente para isso, para o vigile passar, segundo a lei, né, que eu não vou citar para vocês, que eu não quero ser chato. E se você quer algo mais específico, com um PDF, com as leis, que eu cite as leis, deixa o PDF para vocês baixarem, deixa um comentário aqui no canal, tá? Isso aqui é muito importante. O vigile tem 45 dias de tempo para passar. Então, o que acontece? Como a gente trabalha, eu sou assessor, tá? Eu tenho vários apartamentos. Os comunes que eu trabalho são comunes que eu trabalho há anos.
Então, por questão de logística, as casas que eu tenho ficam próximo da sede da Polícia Municipal. Então, eu tenho uma base. Que eu sei basicamente o tempo que ele vai passar, né? Olha, tem comunes que a polícia passa em 3 dias. 5 dias, nunca passaram de uma semana. Tem outros comunes que a polícia nunca passa de 12, 13 dias. Ou seja, em todo o tempo que eu trabalho com cidadania italiana, a polícia nunca levou 45 dias para passar. Passa antes, né? Por quê? Porque a casa é próxima, fica bem do ladinho. Então, assim, tem alguns pontos aí, alguns macetes para a gente um pouco se favorecer e não demorar muito, não esperar muito tempo. Mas mesmo assim, eu não posso garantir, né, que o seu processo vai ficar pronto em 15 dias, porque realmente pode acontecer algum problema com uma enchente, alguma festa na cidade, e com certeza a prioridade da Polícia Municipal é cuidar dessa festa, é cuidar de uma enchente. Um exemplo, na Itália tem muitos córregos, né? Quando enche, eles ficam revezando, não é? Junto com a Proteção Civil. Então a prioridade não é a residência, é realmente cuidar do córrego, cuidar de outras coisas. Então, assim, não tem como prever exatamente quanto tempo o vídeo vai passar. A partir do momento que eu consigo interferir o tempo, já é uma corrupção. O processo tem que andar por si, a polícia tem que passar quando ela quiser. Eu não posso interferir, ligar para a polícia, porque eu conheço policial, porque isso já é algo irregular. Então a polícia precisa passar no tempo dela. Então entenda isso. 45 dias de tempo para a polícia passar. Depois que a polícia passa, ele volta até o comune, até a prefeitura, né? Que aquele ponto você já entregou a documentação, ou o oficial vai falar para você, traz a documentação depois que o vigílio passar, ou deixa a documentação comigo. A polícia passou, ele vai levar aquela folha que se chama accertazione, l'accertazione da sua residência. Ele vai levar lá para o oficial do ANAC, vai dizer, olha, eu passei lá na casa, a Maria e o João estavam lá, tudo ok. Ela vai carregar, né, isso no sistema, né, de forma que conste no sistema que a accertazione ela foi avvenuta, né, ela aconteceu de forma correta e você assim passa a ser residente 100% daquele comune. Isso não quer dizer que a oficial precisa esperar esse procedimento para poder andar com o processo, né? Alguns comunes, o que acontece? Quando você faz a residência e você sai do comune com o papel da residência, mesmo que a polícia não tenha passado, você já resulta residente naquele comune, né? Então, o oficial já pode encaminhar o pedido para o Brasil, já pode andar com o processo, porque existe já um certificado cenográfico que os consulados pedem. Então, ele pode sim, sem nenhum problema, continuar com o processo, mas aqui, né, vamos abrir aspas, a grande parte dos oficiais aguardam a accertazione, a confirmação dei vigili da Polícia Municipal. Por quê? Por causa das residências fictícias, né, ou imaginárias. As pessoas que vêm e não permanecem, ficam 2 dias e vão embora. Então, alguns oficiais preferem aguardar a comunicação para prosseguir. E esse é o primeiro passo. Fez a residência, a polícia passou, ele retornou ao comune. Depois que ele volta ao comune, aí sim o comune pode fazer o avvio procedimento em base sempre a leis administrativas de Estado Civil. Ele parte com avvio procedimento. Daquela data que ele abre um avvio procedimento, ele tem 3 meses de tempo, salvo que isso aqui é um assunto para a próxima quarta-feira, né? Isso aqui é um assunto top. Ninguém fez assunto, ninguém produziu um vídeo igual eu vou postar na próxima quarta-feira para vocês. Tempo de processo na Itália. Eu vou falar só de tempo. Salvo que se o comune não tem um regulamento interno, e naquele regulamento assinado pelo prefeito está escrito que ele tem 6 meses de tempo para poder fazer o processo, incluso, né, o tempo de consulado. Então ele tem 6 meses da data de avvio procedimento. Então a polícia passou, ele vai pegar o oficial vai pegar essa documentação, vai olhar, vai analisar e aí vai enviar para você. Alguns comunes enviam, a grande parte dos comunes que eu trabalho não enviam. Porque eu falo para o oficial, não precisa gastar com recomandata, né? Mas que você fale para mim, ó, Renato, a gente sempre faz assim pela boa fé, né? Como a gente se conhece há tantos anos, então eles não me avisam. Mas se você vem fazer sozinho,
a grande parte, pelo fato de oficial não te conhecer, ele vai mandar até mesmo para saber se você está na casa, porque aqui na Itália tem uma posta no correio chamado raccomandata, né? Andata e ritorno, né? Com ricevuta, né? Ricevuta de ritorno. Ou seja, o oficial vai mandar para sua casa essa carta. Se você não tiver, volta como emitente, né, ausente, o destinatário ausente, você não estava na casa. E pode surgir uma suspeita para o oficial e ele mandar novamente a polícia passar na casa para saber se realmente você está ali ou se você somente foi ao supermercado ou está passeando. Então isso é muito sério. Então, depende muito do oficial. Então, ele pode mandar o aviso procedimento e ali ele tem 3 meses de tempo ou 6 meses de tempo se o comune tiver um regulamento interno. Esse aqui é o segundo passo. Vai analisar e vai começar a sua prática. Ele vai começar a trabalhar na sua prática. Olhar, analisar a documentação e daquele tempo ele tem, vamos colocar aí em comuns pequenos, 3 meses de tempo para poder finalizar o seu processo. Uma vez que ele olha a documentação e olha, tá tudo ok, né? E você vai no comune 1 milhão de vezes, porque o brasileiro é muito ansioso, você vai lá e volta ao oficial, olha, tá tudo certo, eu vou mandar para o Brasil. Ele vai formular, aqui na Itália, eu tenho um CNPJ e eu tenho uma PEC. Né? PEC é Posta Eletrônica Certificata. E o comune tem um sistema um pouco parecido com a PEC, né? Ou a própria APEC, aonde ela faz uma PEC, né? Que é uma posta assinada de forma digital para o consulado. E aí o problema. Aqui nasce, por isso que não caia, ragazzo, não caia nesses, não existe mais isso. Acorda, ô sonhador, bota o pé no chão. Quando isso se chama, quando o oficial manda o pedido para o Brasil, não existe um tempo. Não existe. O consulado pode levar 45 dias, como 10 dias. Aí eu falei para você, lembra no começo do vídeo sobre a sorte? Tem um processo que aconteceu esse ano de 2024, que o comune mandou para o Brasil e o consulado respondeu no mesmo dia. No mesmo dia. Isso é coisa assim, parece que são milagres, acontecem com gente que tem muita sorte. Esse que nasceu em berço de ouro. É uma coisa rara de acontecer. Né? Aconteceu um caso de eu ter 2 clientes, os 2 mesmo consulado, moram no mesmo bairro, claro, de famílias, né, de sobrenomes diferentes. O consulado de um respondeu no mesmo dia e o outro levou 50, quase 60 dias para responder. E não dá para entender. Então, é uma coisa que não depende da assessoria e do comune. E o que acontece? O comune vai, faz uma documentação, uma outra letra que ele pode mandar. Lettera, em italiano, lettera é carta. Então, o oficial, ele pode fazer uma outra carta e enviar para você novamente. Com ricevuta di ritorno, ou seja, com, né, uma carta de retorno para saber se você ainda está na casa. E o que é que está escrito nessa carta? Ele vai interromper la interruzione del procedimento, ou seja, ele vai parar o procedimento, né? Ele vai interromper. Né? Ele vai parar porque ele vai dizer assim, ó, daqui para frente eu não posso contar o meu tempo de 3 meses, porque agora, ó, é o consulado que tem que responder. Então ele vai e interrompe, né, o processo até que o consulado... Tudo isso é basado na lei administrativa. Então ele vai lá, interrompe o processo e pode te ligar, né, tipo, ligar para você ou pode enviar. É bom que você saiba de tudo. É bom que você fique ciente de tudo. Ou ele pode mandar uma carta com a interruzione dei termini, né? La interruzione dei termini, del termine de tempo, ou seja, ele passa a não contar mais o tempo do comune. Aí foi para o Brasil. Que a gente já está, o vigile, a análise, passei para o terceiro, que é a interrupção do processo. O comune parou. Você está com o processo parado. E aí, o consulado precisa responder para que seu processo seja finalizado. Porque se o consulado não responde,
O comune não pode, porque, olha, eu vou estar. É tanto conteúdo que eu vou estar postando, e já aproveita, já deixa o like se você não deixou ainda. Eu vou estar postando sobre as corrupções que aconteceu na Itália, envolvendo assessorias que, para poder liberar as pessoas com mais agilidade, o que é que elas faziam? Elas liberavam, né? Elas davam a carteira de identidade para as pessoas sem esperar, né, a vir do Brasil, que é muito conhecido como a não renúncia, né? Ou seja, é um processo tão simples, gente, né? Cá entre nós. É tão simples. Ele faz um e-mail e pergunta assim para o consulado, olha, vamos falar assim de forma mais ignorante, né? Não técnica. Algum desses aqui já negou a cidadania italiana? Sim ou não? Depois tem uma negativa, dizendo, olha, nenhum desses negaram a cidadania italiana, né? Ninguém negou. Então, o requerente tem o direito a ser reconhecido italiano. É simples assim. Então, o terceiro passo ele parou, né? Vamos botar assim, ele parou. O consulado respondeu, e ninguém sabe quando, 15, 20, 25, 30, 40, uma semana, um dia, 2 dias, 3 dias. Nenhuma assessoria consegue interferir no consulado. Então, se a assessor fala assim, eu lhe prometo que em 15 dias você está com o documento pronto, pode ter certeza que ele vai pular um monte de fase e você vai pegar a identidade toda suja e a grande possibilidade de você usar ela somente por 10 anos ou nem isso é muito grande. Então, atenção a esse detalhe. O consulado responde, né? E aí sim, o oficial do status civile pode fazer uma outra carta para você. Tem oficial que é chato, tá, gente? Tem comunes que eu trabalho que a oficial faz isso. Eu falo para ela, não faz, estão aqui, evita. Olha, agora, depois assim de 6 anos, agora ela parou de fazer. Porque assim, levou muito tempo para ela me conhecer, né? Para ela dizer assim, pô, Renato é um cara sério. Mas até pouco tempo ela fazia isso. Ou seja, os clientes recebiam, às vezes o cliente não estava em casa, voltava, ela me ligava, Renato, cadê o pessoal? Eu tinha que ir lá no comune, porque ela é muito cismada. Com razão, né? Quando o assunto é cidadania italiana, o oficial está assim, com o olho muito aberto, porque a responsabilidade é deles. Então, quando o consulado manda de volta, manda a resposta, alguns oficiais mandam de novo uma carta dizendo riavio ou ripartenza. Riavio quer dizer, ó, eu estou voltando novamente a contar o meu tempo e eu vou dar continuidade ao processo. E aí a gente passa para a última fase do processo. Qual é a última fase do processo? É a domanda. Segundo, né, de acordo com a capa 28, a domanda é um pedido muito simples, formal, que você coloca seu endereço, seus dados, data de nascimento, nome do seu pai. Depende muito da domanda, cada comune tem a sua, mas você coloca o nome de toda a árvore genealógica do seu avô até chegar em você, assina, compra uma marca da bolo de 16 euros, que é um contributo que vai ao cofre público italiano. Isso pode ser comprado em na Itália se chama tabacchi, é comprado em um tabaco, se chama marca da bolo da 16 euro. 16 euros. Você preenche aquela domanda, coloca a marca da bolo. Alguns comunes aceitam no começo, você já deixa lá e fica livre, e outros pedem no final. Isso vai de comune para comune. Então vamos supor que você tem que entregar no final, então o comune vai ligar para você e vai dizer, ó, tem como você fazer a domanda? Você faz a domanda, vai no comune, pega o modelo da domanda, preenche, é muito fácil de fazer isso. Eu vou fazer uma videoaula aqui explicando para vocês como preencher uma domanda. Uma domanda bem padrão, que a grande parte dos comunes italianos, eles usam esse tipo de domanda. Vocês vão preencher essa domanda e vão entregar no ufficio protocolo, vai protocolar aquele documento. Uma vez que o oficial do Estado Civil recebe essa domanda, ele vai fazer uma documentação e vai mandar para o prefeito. Porque para o oficial transcrever, segundo a capa 28, transcrever a sua certidão ou a sua certidão de nascimento, de casamento para o italiano, porque como você é italiano, o comune tem que transcrever a certidão brasileira para italiano. Né? Porque você renasceu novamente, né? Você nasceu de novo. Em base à lei italiana, você já nasceu italiano, né? Por isso que é um reconhecimento. Então, o oficial vai pegar certidão, né, portuguesa e vai transcrever, se chama transcrizione degli atti, para italiano. Então, para o oficial ter essa autorização,
o síndaco, o prefeito da cidade precisa assinar. Então acontece muitas das vezes de ter que esperar uma semana, porque ele está de férias, porque ele não está no gabinete, tem que esperar ele assinar, ele que tem que assinar. Então, uma vez que ele assinou, essa folha vem para o oficial e aí sim o oficial vai transcrever. Se a documentação sua, você está sozinho e você só tem uma certidão de nascimento, o oficial tem que transcrever somente a sua de nascimento. Se você é casado, ele vai ter duas certidões para transcrever, a sua, nascimento e casamento. Se você tem um filho, ele tem a sua, casamento e do seu filho. Quanto mais certidões tiver, mais simples pode levar. Então é um procedimento que leva 10 a 12 dias, tá? Em comuns pequenos, que não tem tanto trabalho para fazer, pode levar um dia, como pode levar 2. Depende muito do oficial. Os comuns que eu trabalho, os oficiais fazem isso em 1, 2, no máximo 3 dias. Uma vez que a certidão está transcrita, isso é comunicado ao anágrafe e o oficial do anágrafe atualiza no sistema a sua cittadinança de brasileira para italiana. Aí sim você pode fazer a sua identidade, custa 22 euros, você vai ao Comune, paga 22 euros, tira suas improntas digital, leva uma foto 3x4 e depois leva uma semana para essa identidade chegar. E basicamente esses são os 4 passos. Tentei resumir rapidamente para vocês, para você obter a sua cidadania italiana via administrativa na Itália. Tá? Então não é um processo simples, não é algo assim como... porque muitas das vezes, pelo fato do cliente pagar, ele pensa assim que o mundo gira em torno dele. O mundo gira em torno de mim, eu estou pagando. Então você não paga. Pagar uma empresa como uma empresa de assessoria é uma coisa. Agora, o processo, você fazendo com uma empresa sozinho, ele é o mesmo. A gente não paga o Comune, né? A empresa facilita, coloca você numa casa, a gente sabe falar italiano, a gente entende a lei, sabe defender você, analisa a sua prática, vê o que dá, se dá para passar, se não dá. Se um oficial diz que tem uma vírgula errada, a gente vai corrigir o oficial, porque a gente já conhece a sua prática. Nem todos os oficiais sabem tudo. Tem oficiais que não têm a experiência que eu tenho, porque eu faço só isso há quase 10 anos, então algumas coisas eu preciso ensinar às vezes para o oficial, porque se engana que pensa que o oficial faz tudo, só cidadania. Então eu tenho oficial que não entende da matéria, então a gente tem que ter boa fé e ensinar, não usufruir para poder enganar e se ensinar. Então basicamente o processo é esse aqui. Então eu quero que você tire a sua conclusão agora. Quanto tempo você tem que ficar na Itália? Então, se você está pensando em fazer a via administrativa, tenha respeito, né, ao Estado italiano. Olha o presente que você tem, né? Olha o presente que Deus deu para você. Ser descendente italiano e ter o melhor passaporte, porque hoje o passaporte italiano é o primeiro melhor do mundo. Então tenha respeito, não venha para cá pensando que é uma montanha-russa querendo fazer, porque é uma falta de respeito. Respeite todas as fases e muita atenção às falsas propostas das assessorias que só querem seu dinheiro. Então eu quero finalizar esse vídeo convidando você uma vez mais a deixar o like, deixar seu comentário e participar do nosso evento dia 18 de abril. O link está aqui embaixo, onde eu quero ensinar para você a você fazer o seu processo sozinho, sem precisar pagar ninguém, e economizar a faixa dos seus 25 a 35 mil reais de economia, não contratando, entendendo. Você precisa aprender. Entender como você no processo, você vai entender como é fácil e como as empresas, como a minha, lucram. Aí você pergunta, Renato, por que você está fazendo isso? Você dá um tiro no seu pé. Eu tenho um centro estético na Itália, eu curso Direito na Itália e eu tenho uma pequena empresa de marketing digital. Então, cidadania italiana já é uma coisa que eu não preciso mais para viver. Claro que eu tenho que agradecer, porque tudo que eu construí na minha vida foi por causa da cidadania italiana, né? Então, eu quero ensinar para você como eu fiz para crescer na vida, para investir em tantas áreas, trabalhando com isso. E agora, né? Quem sabe o ano que vem, nos próximos anos, parar de trabalhar com isso, mas formar outras pessoas de forma gratuita, ensinar você. Então você tem que participar dia 18, descobrir, aprender e conhecer um pouco da minha história. Como eu comecei na Itália com 800 euros emprestado e hoje tem um estúdio na minha casa de mais de 100 mil reais. Então, como é que eu fiz para poder crescer tanto? Eu vou estar revelando para você. Então, o link está aqui embaixo, se inscreve até o dia 18 e até a próxima quarta-feira no nosso conteúdo
técnico de cidadania italiana. Tchau, tchau!